Glória a Deus. Meus irmãos, expressão também minha alegria de estar aqui conosco, as tias da irmã Nelma, Harodilde e Miralva, e também, por extensão, são minhas tias. Deus abençoe. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler há um propósito justamente para esse momento que está para se acontecer, né, essa festa maligna, tal do Carnaval. É importante trazermos esse tema, que é o nosso compromisso com os nossos olhos, para que não venhamos a ser contaminados pelo descuido, não é? E não estar atento e assistir e estar ali perdendo seu tempo contemplando esta festa satânica que é o Carnaval. Mas vamos falar um pouco de Davi. Davi foi um que teve dificuldade com os seus olhos. Ele nos traz um exemplo muito forte para nós de quanto devemos estar atentos e cuidadosos com os nossos olhos. O Salmo 101, que foi escrito por Davi, e foi no início do seu reinado. Trata-se de uma aliança que ele fez com Deus, firmou com Deus, aliança de ser fiel, de ser sincero, de ter uma alma limpa. E nós sabemos muito bem que era condição para ser rei de Israel, ser sincero, ter um caráter ilibado, ser realmente alguém que representasse bem o povo de Deus. E nós sabemos muito bem que ter qualidades morais e espirituais é de suma importância também para esse tempo. E mais ainda para nós que somos obreiros, nós que temos a responsabilidade de ser exemplo, né, dos fiéis. Mas não deixa e é também condição dispensável para o crente, para que ele possa estar entre os salvos. Ele precisa ter uma vida de integridade, uma vida santa. E Davi foi este homem que tinha um caráter intocável. Não obstante a sua queda, Davi foi um homem que sempre se preocupou com a sua vida moral, com a sua integridade. Ele era um homem temente a Deus. E a gente pode entender que esse temor a Deus que Davi possuía era fruto da educação que ele recebeu também do seu pai e sua mãe. A casa de Davi era uma casa de adoração. Observe que quando Samuel, a mandado do Senhor, foi à casa de Jessé, ele foi dizendo e se apresentou como aquele que iria ali prestar adoração ao Senhor, prestar um culto ao Senhor na casa de Jessé. E a gente observa na própria vida de Davi, inclusive na sua vida de pastor, onde ele teve a oportunidade de ter experiências grandiosas com o Senhor, onde ele pôde também ali receber inspirações. Davi era um músico, Davi tocava harpa muito bem, não se sabe quem o ensinou, mas ele era um hábil tocador de harpas. Ele era, na verdade,
um jovem instruído na adoração, no louvor ao Senhor. E nós sabemos muito bem que a educação dos nossos filhos, tanto a educação moral como a espiritual, elas dependem, estão na nossa responsabilidade. É responsabilidade de cada pai, cada mãe estar ensinando, instruindo o menino no caminho. No caminho, andando no caminho com ele, sendo exemplo para ele. Isso é muito importante. Provérbios 22:6. Instrui o menino o caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E é interessante isso, que alguém pode te perguntar assim: mas meu filho foi criado no Evangelho e se desviou, mas a semente está lá. A semente do temor está lá. E um dia essa semente vai novamente florescer. Glória a Deus, porque o menino foi instruído no caminho que deve andar. Lembra de uma história real de um rapaz que tinha perdido sua mãe, morreu, mas a mãe era uma crente sincera. Ele instruía seus filhos, inclusive na oração. Mas ele se afastou dos caminhos. Tempos depois a mãe morreu, e um dia ele teve uma saudade muito grande da mãe. E voltou à casa onde ela residia, a casa que estava fechada, a casa estava batida. Ele foi no quarto da mãe, e lá ele viu, tinha 2 marcas do joelho da mãe. Então a instrução da oração, do temor a Deus ficou no seu coração, e naquele momento ele voltou para Jesus. Ele reacendeu a chama da salvação. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós encontramos em Deuteronômio 5, versículos 32 e 33, e o Senhor, ele inclusive, através de Moisés, recomenda para que os pais estivessem atentos a estarem passando pelos seus filhos, a ensinar seus filhos os mandamentos do Senhor, para que tivessem dias prolongados. Está em Deuteronômio 5, 32 e 33. Vamos ler esse texto? Se alguém achar, pode ler. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não declinareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivas, e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Quem guarda a lei do Senhor, quem obedece à palavra de Deus, tem seus dias prolongados. Esta era uma promessa de Deus para o povo de Israel. Glória a Deus. E essa palavra também é para nossos dias. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Davi também, ele era um crente de coração sincero para com Deus. Esse coração sincero de Davi era um coração que aprendeu a reverenciar e honrar a Deus. Nossos filhos precisam saberem honrar, reverenciar a Deus, temer ao Senhor. Este é um princípio santo, honrar a Deus. E estamos num momento carente desta honra a Deus nos nossos lares. Nós honramos a Deus pelo nosso testemunho. Nós honramos a Deus, não é? Pelo nosso comportamento. Tudo que se diz respeito ao nosso proceder pode honrar ou desonrar o nome do Senhor. E os nossos filhos, eles vão aprender de acordo com o nosso comportamento, honrar Deus ou desonrar. É importante estarmos observando isso para sabermos a responsabilidade que temos em incutir na mente nossos filhos o temor ao Senhor, o andar
em sinceridade com o Senhor. No versículo 2 do mesmo Salmo, no verso 2 está lá: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, aí Davi diz: andarei em minha casa com um coração sincero. Isto é sério. Eu, você, todos nós precisamos, na nossa casa, ter um andar sincero, um andar de integridade. Nós estamos, portanto, nesta responsabilidade, inclusive de apresentar os nossos filhos ao Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz, se não me engano, no Salmo 127, nossos filhos são heranças do Senhor. E diz mais que nossos filhos são como o quê? Flechas na mão do... Não significa que a obrigação, o dever, a autoridade, a responsabilidade que nós temos como os pais de direcionar os nossos filhos no alvo santo, no alvo da integridade, da sinceridade para com Deus. Isso é importante. Estamos numa geração perigosa, numa geração desprovida da sinceridade. E de quem é a culpa desta geração nova que está aí? Dos próprios pais. São os maus exemplos, são os maus testemunhos, são as más falas que fazem com que nossos filhos construam, inclusive, uma aversão à igreja, uma aversão ao evangelho, que vai florescer. Tão logo eles cresçam, criam asas, eles vão voar, porque não foram construídos no coração deles, um coração sincero. Davi diz: andarei em minha casa com o coração sincero. Eu volto a aliança que ele estava fazendo para com Deus. Esta aliança tem que estar na nossa vida também. É preciso todo pai, toda mãe que aqui está, que tem um filho ainda que está em fase de crescimento, ou ainda que esteja crescido, mas ainda há tempo de você andar na sua casa com o coração sincero. Se você não anda, e se anda, continue, porque teu filho está captando isso, está vendo isso, está ficando na sua memória. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas o que seria um coração sincero? Um coração sincero é um coração comprometido com Deus, comprometido com a sua palavra, comprometido com a santidade, com a verdade, e está comprometido com tudo isso que citei. É algo não muito fácil diante do momento tão caótico, tão difícil que nós estamos vivendo. Manter a integridade, a sinceridade, a verdade em um ambiente onde reina a mentira, a permissividade moral, onde tudo concorre contra a nossa sinceridade, nossa integridade para com Deus, é muito difícil. E se nós não entendermos isso como difícil, nós não iremos nos esforçar. Porque se achamos que é fácil, nós nos descuidamos. Mas quando achamos que é difícil, haverá maior esforço. Vai se ter um maior cuidado para orar, para jejuar pela sua casa, pela família, pela sua própria vida. A palavra do Senhor diz que a sinceridade guia os íntegros. Provérbios 11:3. Alguém puder ler, me ajuda. Vou ler. A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos transgressores os destruirá. Então, quem é íntegro, que tem caminho, anda no caminho da retidão, glória a Deus, ele está sendo guiado por ela, pela própria sinceridade, pela própria retidão. A sua vida será uma vida frutificada, vai ser uma vida que vai ter brilho espiritual,
que vai ter brilho moral. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Um coração sincero adora ao Senhor em espírito de verdade. João 4:24, não precisamos ler. Mas eu já citei esse texto na semana passada, inclusive dizendo que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, de pessoas sinceras. E é interessante isso, que essa procura do Senhor não está lá fora, ela está dentro da igreja. Isso é que é o mais grave. O buscar de verdadeiros adoradores, homens e mulheres sinceros, de fato, está sendo procurado dentro da casa do Senhor. Isso é grave. Isso é uma reflexão que cada um deva fazer de si mesmo. Como estou? Como está a minha integridade? Não sou eu que vou medir sua integridade. Não sou eu que vou ver sua integridade. Embora o testemunho tem que se aparecer. Mas cada um cuide de si mesmo. Cada um esteja olhando no espelho da santidade de Deus. Aí eu vou olhar se eu sou sincero ou não. Olha, se eu olho para Deus, eu vejo se eu estou sincero ou se não. Isso é importante. Davi era um homem de coração sincero. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nossa intimidade com Deus está condicionada à sinceridade da nossa alma. Tem que haver sinceridade. Hebreus 10:22, que diz assim: assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Só podemos aproximar de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Isso fala de integridade. É importante estarmos refletindo todo dia, toda hora, mensurando a nós mesmos, porque nós somos tentados a mensurar os outros. A gente quer ver a santidade dos outros, mas a gente quer da nossa. A gente quer comprar a sinceridade dos outros, mas somos insinceros. Isso é grave. E hoje, infelizmente, há muitos insinceros no meio cristão. Paulo exorta os crentes a viver em sinceridade para com Deus. Isso tudo que estou falando aqui, nós vamos fechar lá com os olhos. Daqui a pouco a gente chega lá. Filipenses 4:8. Eu vou apressar aqui para andar a administração. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pastor Walter tem uma versão diferente. Leia, por favor. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Exortação de Paulo. Essa exortação que foi para a igreja de Corinto continua vindo para a igreja de Alagoinhas. É preciso sermos sinceros, crentes verdadeiros, crentes que tenham boa fama. Como está a sua fama, hein? Na rua, no teu emprego, na faculdade e até na sua casa. Como é que está essa fama? É boa fama ou má fama? Nossa sinceridade deve ser exposta ao mundo, em casa, mas o mundo em especial. 2 Coríntios 8:21 diz: pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, por Paulo se referindo a si mesmo, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. O
Porque eu sou da igreja, tem que ser na rua, em casa. Então tem gente que consegue ter dois comportamentos. Tem gente que tem duas, vou dizer a expressão aqui muito popular, tem duas caras. Ela tem a cara de crente, ela tem a cara de meio crente, ou crente nenhum. Tem crente que consegue ser uma fonte que jorra os dois tipos de água. E a Bíblia diz que é impossível. Mas ele consegue. Ele consegue fazer esse milagre, entre aspas, de ter uma vida dúbia. E você pensa que Deus não está vendo isso, não? O Espírito Santo está aqui sondando, viu? Para começar na minha vida, o Espírito Santo sonda até as profundezas de Deus, está sondando. E tem mais, os olhos do Senhor estão vendo. Diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Os olhos do Senhor estão passeando aqui agora, nesse santuário. Glórias ao nome do Senhor. E vai mais do que isso, Ele está sondando os nossos pensamentos. E estamos pensando se nosso pensamento está agora sentado no trono, se está sentado na glória do Senhor, se está sentado na palavra. Mas quem sabe tem gente aqui, eu espero que não, que os pensamentos estão num comportamento de devaneio. Está girando tudo, está passando pela rua, está passando pelo trabalho, está passando, quem sabe, pelos atos errados que fez hoje. Mas eu quero te dizer, concentra-se nesta noite o teu pensamento na casa do Senhor. Olha, Deus quer fazer coisas tremendas aqui essa noite na tua vida, nas nossas vidas, porque a palavra do Senhor, ela é espada e também revela. Aleluia! A palavra do Senhor também nos fala no livro de 2 Coríntios, aliás, 1 de Pedro 2,12. Olha o exemplo como é importante. Diz: vivo entre os pagãos. Essa versão minha. De maneira exemplar. 1 de Pedro 2,12. Para que mesmo que eles nos acusem de praticar o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorificam a Deus no dia da intervenção dele. Na revista corrigida diz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas obras que em vós observam. No dia da vida de Jesus, nós teremos manifestos, e o mundo verá que aqueles que subiram eram santos. E quando Jesus voltar em glória, esse olhar vai ser maior ainda, porque vai ver a igreja glorificada, reinando com Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E Paulo diz que há uma expectativa, né, dessa manifestação da glória do Senhor dos filhos de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Portanto, é importante isso. Eu sei que não é fácil manter a conduta cristã, santa, neste século. E aí, principalmente, a gente vai agora para o caminho dos adolescentes jovens, que diz que é difícil, que não é fácil, não é? Mas aí a palavra do Senhor, ela mostra o caminho, que isto é facilitado no Salmo 119, aleluia, verso 9, diz: como pode o jovem manter a sua conduta vivendo de acordo com a tua palavra? Glórias a Deus. Então tem como ter uma vida sincera. Precisamos exercitar a palavra do
Senhor na nossa vida. Às vezes somos só ouvintes da palavra, mas nós exercitamos ela, não praticamos ela. É preciso praticar, viver a palavra. Davi se preocupava em manter sua comunhão com Deus. Ele tinha consciência que Deus era santo. E Davi era um crente que conhecia Deus. E a gente vê que no isolamento do seu ofício pastoril, lá nas ovelhas, distante de seu pai, da sua família, ele teve profundas experiências com Deus. Isso é importante. Ali ele foi inspirado a compor salmos de adoração. A sua valentia destemou enfrentar as feras, não é? O urso, o leão, para defender as ovelhas que estavam aos seus cuidados, sinaliza que a glória divina o visitava constantemente. A força que Davi tinha era o Espírito Santo na vida dele, era a ação de Deus na vida dele, era a ação do Senhor na vida daquele jovem sincero. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não há comunhão entre Deus e nós se não conhecermos. Davi conhecia Deus. O conhecer a Deus é ter uma vida sem restrições, sem reservas para Ele. É coração rasgado, coração acessível aos propósitos e vontade de Deus. É saber que Deus é santo, puro, amor e justiça. Então, conhecer a Deus é ter uma correlação sincera e direta com Deus. Davi tinha isto. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Davi era um homem realmente que tinha um relacionamento íntimo e sincero com Deus. Aí eu pergunto, como está o nosso relacionamento com Deus? Será que então estamos nos comportando só como religiosos? Não me responda. Cada um reflita. Como está esse relacionamento com Deus? Davi era também um adorador de coração quebrantado. Ele tinha um espírito, não é, contrito com Deus. E isso encantava o Senhor. Aleluia. A vida pura de Davi correspondia com a sua adoração, com o seu louvor. Ei, irmão, eu podia ter falado isso. Canta o que não é. E hoje nós vemos muito, isso acontece muito no movimento neopentecostal, uma manipulação emocional de louvores, ditos louvores, que cantam, que as pessoas choram, se derramam, mas quando sai dali, sai na mesma vidinha de erro, cerveja, fornicação, prostituição. Pastor, pois é. Nós estamos vivendo um momento crítico dessa falta de temor, irmão. Não podemos nos deixar ser manipulados por falsa inspiração espiritual. E é fácil manipular o povo, viu? Eu lembro de uma administração do pastor José que dizia assim: se eu quiser, bota todo mundo aqui para chorar. E bom também. Tem pregador, irmãos, que ele sabe as palavras que diz. Ele sabe conduzir suas palavras para tocar no emocional, não é no espiritual. É no emocional. E aí, nós estamos tão carentes, uma geração tão carente da verdade, da manifestação da glória de Deus, que a gente se confunde. O espiritual com o emocional e vice-versa. Essa ministração
ministração exaltativa mesmo, para a gente melhorar a nossa devoção, a nossa adoração a Deus. Davi era um homem de coração quebrantado, era um homem que se arrependia quando pecava, aleluia, e Deus se encantava com o coração de Davi. E Davi era um homem de tão sincero, tão direto para Deus, que quando ele pecou naquele pecado grave, gravíssimo, que todo pecado é grave, de possuir a mulher de Urias, e planejar a própria morte daquele soldado sincero a Davi. Mas ele diz no Salmo 51, versículos 16 e 17. Olha o coração quebrantado. Salmo 51, 16 e 17. Dá para essa Bíblia? Nós estamos no culto de instrução. Glória a Deus. 16 e 17. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluia. Isso encantava a Deus. A sinceridade, o coração sincero que Davi tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Davi amava estar na presença do Senhor. No Salmo 84, 10, ele expressa isso. Como tantos outros salmos também, ele pontua, ele traz à tona o quanto ele amava a presença do Senhor. No Salmo 84, 10 diz: porque vale mais um dia onde nos teus atos do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade. E o que são tendas da impiedade? É todo ajuntamento, o mesmo ambiente em que a impiedade afronta e põe em dúvida a nossa comunhão com Deus. É isso aí. E aí agora, como é que a gente vai se afastar disso? Como é que a gente agora vai sair das tendas da impiedade? É preciso repetir: se não estamos assentados em tendas da impiedade, por aí afora, no emprego, na escola, na vizinhança, nos passeios. É importante, irmãos, a gente precisa melhorar a nossa qualidade de crente. Essa palavra tem que melhorar. Não é para afrontar nenhum crente aqui. Quem sabe é para confrontar justamente o nosso comportamento com a palavra. E esse é o objetivo da palavra. E esta é a essência de uma doutrina. É nos levar de encontro mesmo a nossa vida, quem sabe, viciosa, com a palavra do Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Davi, ele amava estar na presença do Senhor, hein? Quem ama estar na presença do Senhor? E por que você falta tanto culto? Está vendo como a gente é motivo? É assim, a vida de crente hoje. Mas quantos cultos a gente vê na semana? Quem vem ao culto matutino, não precisa levar a mão, não para levantar quase ninguém. Diga para ele. Ao culto de oração, aqui na sede, terça-feira, quantos de nós viemos aqui horas? Estamos de campanha de oração. A gente ama a presença, estar na presença do Senhor, será? Olha quantos somos, irmãos, olha as nossas falas, nossas filosofias. E adoradores, eu sou adorador excelente. Sou isso, sou aquilo. E é mesmo. Aí você pergunta, quantas escola dominical? Não está na escola dominical? Meu com doutrina.
que eu amo a presença e estar na presença do Senhor. Se não ama a casa dele. Mas a gente ama, né? A internet. A gente ama o celular. 2, 3 horas trocando conversas vazias. E muitas vezes até conversas decentes. Difamando os outros, fazendo fofoca. Mas a gente tem tempo para essas coisas todas. Mas não quer ter tempo para orar. Nem no culto a gente chega com o tempo de orar. Já chega na hora de começar. Eu amo estar na casa do Senhor. É o jeitinho dos crentes hoje. Davi, ele amava estar na presença do Senhor. Ele amava tanto que ele planejou, disse, não admito isso. Eu quero estar na presença do Senhor. Agora, onde ele está, não está correto. Ele está debaixo de uma tenda. Eu vou construir um grande templo, um templo suntuoso, para que a presença do Senhor esteja lá. Ame a casa do Senhor, meu irmão. E Davi foi à busca da arca da aliança. Ele amava tanto, foi buscar a arca. Segundo Samuel 6 fala disso. Foi buscar na casa de Obed-Edom, já na parte final. A primeira busca não deu certo, mas a segunda busca Deus honrou, ele andou corretamente. Ele entrou em Jerusalém saltitando, dançando em espírito, alegre porque a arca estava de volta para o seu lugar. Aleluia! Davi era um homem de coração grato a Deus. Tudo que ele possuía, ele entendia que vinha de Deus. Ele sempre reconheceu o que ele era, o que tinha. Foi Deus que deu. Não é bom a gente ser grato, irmão. Tem hora que a gente também vai vaidoso. A gente acha que é a gente que consegue as coisas. É a nossa capacidade, é o nosso dinheiro, é a nossa inteligência. Seja grato. Seja grato. Sejamos gratos ao Senhor. O que prima, até esse paletó que a gente veste aqui, irmão, é Deus. É Deus. É Deus. O nosso ministério não é a nossa capacidade, é Deus. Aleluia. Davi era de fato tudo isso. Um exemplo, um homem que foi encontrado por Deus em sua sinceridade de coração. Salmo 89, verso 20. Achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo ungido. Aleluia. Como é maravilhoso ser achado por Deus. Quem foi achado por Deus? Mas a segunda é: Deus está te achando também. Ele achou um coração sincero nessa noite. Será que Deus está nos achando aqui essa noite com o nosso coração sincero? Oh, glória a Deus, Deus está aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Oh, glórias ao nome dele. Aleluia! Davi tinha qualidades espirituais. Isso fazia dele realmente um adorador verdadeiro, um adoradorzinho excelente. Aleluia! Ele tinha um grande amor para com Deus. Mas Davi, ainda que vestido de tantas virtudes, ele era imperfeito, como nós somos. Tem hora que a gente pensa que nós somos anjos e anjas. E acha tão santo, que só falta não pisar mais na terra. Quem sabe já está flutuando por aí, a gente não sabe. Tem gente que é quase um arcanjo. E o cara é um arcanjo. Mas só é a capa, viu? E o coração? E ele me diz: o coração nosso é enganoso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Vê a capa, mas não vê o coração.
situação, mas Deus vê as duas coisas. O que eu não vejo, Deus vê. O que você não vê do seu esposo, Deus vê e vice-versa. E Deus está vendo coisas aqui esta noite. Deus está vendo coisas. Aleluia. Davi ele teve fé. No Salmo 51, ele declara isso no versículo 3, assim. Pastor Rosa, por favor. Salmo 51, versículo 3, assim. Salmo 51, 3, assim. Pode adiantar. Porque eu conheço as minhas transgressões. Ele sabia que era imperfeito. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe. Está dizendo, eu sou um pecador, eu tenho dificuldades. Davi tinha suas inquietações, Salmo 38, versos 5 a 10. Ele fala a sua inquietação como homem. Então Davi era um homem que tinha fragilidades, pontos vulneráveis no seu caráter, assim como qualquer um de nós. Há áreas na nossa vida de areias movediças. Davi tinha áreas na vida dele que eram movediças e que precisava ser evitada de se caminhar por elas. Nós também. Há áreas perigosas na nossa vida, áreas de areias movediças que podem nos fazer sucumbir. Aleluia. E uma das coisas que pode se tornar, e é uma areia movediça, pode trazer dificuldades na nossa vida de sinceridade para com Deus, é a areia movediça da vida passada. Tem gente que não consegue desgrudar das coisas passadas. Ele não consegue se libertar das coisas passadas. Daquilo que trouxe e afastou e afasta de Deus. Mas ele carrega ainda alguns, não é? Como diz aquele livro de um dos escritores, esqueci agora, famoso. Ele falou sobre a questão daquilo que nós carregamos. Me ajuda aí. Não. Fardos. Ele fala sobre fardos. E tem crente que ele se libertou de muita coisa, menos dos fardos do passado. Aí ele tinha alguns vícios que ele carrega. Já teve pessoas aqui na igreja que eram membros da igreja, trabalhavam, tinham ofício na igreja e tinha ainda vício de fumar. Outros vícios de beber, eu digo que eu conheci. Vícios de beber. Aí tem outros vícios. Vícios de se prostituir. Vícios de adulterar. Pastor, e tem gente aí, não sei se tem aqui hoje, mas tem gente que estão presos na areia movediça da vida passada. Mas aí Paulo diz com muita precisão, aleluia, 2 Coríntios 5,17, que tudo se fez novo na nossa vida. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, coisa ruim, já foram embora. E Jesus jogou lá no lago no esquecimento. Mas aí camarada não. Jesus jogou, mas ficou alguma coisa segurando. Mas nessa noite, Jesus te trouxe aqui para você largar isso. Tem gente que ainda xinga, irmão. Volta e meia, xinga o marido chama a esposa, xinga o menino. Ah, seu filho de São José. Tem crente. Tem crente que a sua boca é um sepulcro. Conta piadas imorais. E aí vai. Isso são areias movediças da nossa vida passada.
Glórias ao nome do Senhor Jesus. A areia movediça do nosso temperamento. E pessoas que se valem do seu temperamento para explicar, justificar agressões, comportamentos complicados, e até de vergonha, para dizer, não, é o temperamento dele. Dá um mundo, não, porque eu sou sanguíneo, né? Esse é sanguíneo, tu é se converter. Sanguíneo coisa nenhuma. Ele bater ninguém, crente bate no outro, crente xinga o outro, crente difama o outro. Não, porque é meu temperamento, não, porque tu não nasceu de novo. Se tu nascesse de novo, o temperamento também Deus bota, Deus controla. Então, areia, ou seja, areia movediça do excesso da vaidade, areia movediça das licitudes. O que é que tem? Não tem, a Bíblia não fala disso. Onde é que está escrito? Tu não lê a Bíblia. Aí ninguém tem que dizer o que está escrito mesmo. Você vai ler, vai descobrir. Aí fica, não, isso é coisa de homem. Nem homem diz, é homem. E tem, viu? Davi se lançou na areia movediça do olhar. É uma areia terrível. Davi de todas as virtudes morais e espirituais. Tinha temor, amava a Deus, mas tinha também a areia movediça da fraqueza, que aflorou nos seus olhos. Eu e você precisamos identificar as áreas movediças do nosso caráter, para não sucumbirmos nela. É por isso que o texto da palavra do Senhor manda o quê? Fugir da aparência é fugir das areias movediças na nossa vida. E tem gente que gosta de passar nas areias movediças, né? Camarada meio fraco para a mulher, aí só quer ficar perto da mulher. E tem também os cabras que são tendentes a homem. Às vezes é tendente para a mulher, é tendente a homem. Isso é uma areia movediça também terrível. E cuidado com a areia movediça dos olhares desses cabras, viu? Tem um olhar cativante. E tem um olhar também de Jezabel. Tem um olhar perigoso, olhar de serpente. É preciso ter cuidado com as areias movediças do nosso caráter. Jesus traz algo importante em Mateus 5,29. Portanto, se o teu olho te escandalizar, ou seja, o teu olho, quando a pessoa diz, te faz pecar, arranca. Hoje vai ficar calor, vai ficar sério. Jesus está alertando para os pontos que achamos frágeis da nossa vida e que usamos como desculpa. Aí Jesus diz, é o olho, arranca. É a mão, arranca. Isso é uma desculpa que a gente usa. Ele diz, é isso, então arranca teu olho, cara. Aí não posso ouvir. Então, por os ouvidos, fica para não ouvir. É preciso ter cuidado. Tiago 1, 14, 15, ele traz muito bem a nossa reflexão, nosso entendimento. Que o pecado é gerado pela concupiscência, pelo desejo incontrolável, onde se está alojada a nossa fraqueza localizada. Porque tem fraqueza que é aquela, está lá, alojada e é localizada, é naquele ponto. Ele é direito em tudo, ele é bom em tudo, direita, íntegra em tudo. Mas naquele ponto, naquele pecado pontual, é fraco. É fraco. E sabe que é. Mas porque insiste passar pela essa areia movediça. Ou parar estacionando ela.
mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, sendo consumado, gera espiritual, morte espiritual. As nossas fraquezas podem ser reveladas em simples comportamentos que adotamos. Não podemos esquecer que já fomos alcançados pela redenção da alma e espírito, mas o nosso corpo ainda não foi liberto totalmente da natureza pecaminosa. O sangue de Jesus quebrou a tirania, é verdade. O império do pecado, da velha natureza em nós, está dominado. É preciso entender isso. Mas ainda sofremos as pressões desta natureza, desta carne. Colossenses 1, 13 e 14, Paulo diz que Ele, o Senhor, nos tirou da potestade das trevas, do domínio, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É verdade isso. Mas não está dizendo que estamos livres da natureza pecaminosa que nos afronta todo dia. Mas o Espírito Santo, ele promove esse domínio dessas áreas da nossa vida. E Paulo fazendo uma reflexão da sua vida, antes do domínio da carne, e agora uma nova realidade de viver no domínio do Espírito Santo, mas ainda sofrendo as afrontas desta carne. Em Romanos 7, 22 a 24, ele diz, eu gostaria que você abrisse esse texto, ele é muito importante. Romanos 7, versículo 22 a 24. Ele diz assim, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele mesmo tem a resposta. Aí ele vai do capítulo 8, versículo 1 a 5. Olha a resposta de Paulo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, segundo a velha natureza, mas segundo o Espírito renovado. Porque a lei do Espírito, lei da maiúscula agora, de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como ela estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então o Espírito Santo promove o domínio dessa natureza, dos impulsos dela. Nossa vida agora está em Cristo, está no controle do domínio do Espírito Santo. Davi foi traído nos seus olhos. Segundo Samuel 11, versículos 1 e 2 diz, aconteceu que tendo decorrido o ano do tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, Urfacá. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher formosa à vista. Davi estava no lugar errado, na hora errada, e olhou para onde não devia olhar. Mas há duas atitudes que somaram aqui em especial a isso aqui. O texto diz que ele ficou ele estava no lugar e ora onde não deveria. Era costume, procedimento dos reis e também a guerra. Saul ou Davi confiou apenas em Joabe, capitão de guerra. Mas em 1 Samuel 17, 1 e 2, a gente vê Saul na guerra. Na guerra contra os filisteus. Lá estava Saul, que está justamente no texto de 1 Samuel 17, verso 1 e 2, vamos ler. Então é importante algo aqui entender, desse
ficou em Jerusalém. Aqui fala também da questão das prioridades, das coisas edificantes que exaltam e enaltecem o Evangelho e a Igreja do Senhor, que nos faz a ter uma vida bem-sucedida. Davi deu prioridade a ficar em casa, descansando, dormindo, com a cabeça vazia. Aí Jesus diz em Mateus 6,33, falando de prioridade: busque em primeiro lugar o quê? E a sua. É importante isso. Buscar o reino de Deus é ter comportamento e atitudes que glorifiquem o nome do Senhor. É também deixar que a soberania de Deus impere nas nossas decisões e propósitos. Davi pecou no propósito, porque era para ele estar no campo de guerra. A segunda situação, a gente pode ver em 2 Samuel, capítulo 11, verso 2, diz: a hora da tarde que Davi se levantou do seu. Davi estava dormindo, dá a entender que dormiu o dia inteiro. Aí tem algo importante: a ociosidade mental e funcional tem o poder de sugestão a se fazer algo para ocupar o espaço vazio na nossa vida, e geralmente coisa errada. É importante isso. Nós precisamos estar atentos com isso. Há um ditado popular que mente vazia é oficina de quem? Do cidadão lá ruim. Então uma vida ociosa é fábrica de comportamentos indesejáveis. Davi foi traído se olhar porque não deu prioridades. E também estava, quando dá prioridade está a guerra, ele estava em casa dormindo. E nos traz essa lição: nossa mente deve estar ocupada pelo que é bom. Eu tenho Filipenses 4:8. A ocupação de uma mente é feita pela disciplina devocional que temos: leitura, meditação da palavra, oração, congregar. Você pode ver isso no Salmo 1, verso 2, 1 Tessalonicenses 5, 17, Hebreus 10, 25. Um olhar despretensioso, estou terminando, pode se transformar em um olhar calculista, cobiçoso. O olhar puro de Davi se transformou em uma obsessão. Fixou o olhar. Em ter visto a mulher, tudo bem, mas fixar o olhar complicou tudo. Ele agora ficou obcecado em possuir, como possuiu, e ainda praticou aquele crime terrível. Como manter uma alma e espírito sadio se os olhos fixarem no que é imoral, profano e impuro? É aí que a gente entra agora no final dessa lição, dessa mensagem. Falando no início, que não tocar nesse assunto devido a essa festa profana. E aí é sério isso. Porque estamos numa semana onde o período do inferno vai estar nas praças, dos sambódromos, vão estar nos trios, nos bailes, transmitidos em tempo real pela internet, nas redes sociais de mídia em geral. E tem muitos crentes que vão estar nas madrugadas assistindo, que vão estar assistindo os trios elétricos cheios de gente endemoniada lá em Salvador. E é interessante que é vista como uma festa religiosa, hein? O sentido da palavra carnaval vem do latim carne levare, ou seja, afastar-se da carne. É esse sentido de carnaval, mas devia ser carne vale, vale é carne. Então o crente que assiste carnaval está prestando culto a Satanás. Porque o povo lá está adorando a Satanás, é culto a Satanás. Aí o quem está lá, enchendo os olhos e torcendo pela escola de samba, que vai vencer, está torcendo. Há um princípio bíblico: não podemos entristecer o Espírito Santo. Lá eles estão trazendo dificuldades. Quando eu assisto isso, trazendo obscenidade, tudo que é mal, eu estou, portanto, entristecendo o Espírito Santo do Senhor. E entristecer o Espírito Santo pode gerar morte espiritual. Efésios 4, 30 e 31.
E diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. O santuário é o templo de Deus, o nosso corpo é nosso corpo, pois haverá juízo para aquele que o destruir. 1 Coríntios 3, 16, 17. Quem está com seus olhos fixos em filmes pornográficos, que está assistindo, né, tanto royalties, chamado, né, reality show aí. Isso é um absurdo. E aí tem, né, além do carnaval, dos desfiles de samba e trabalho, os filmes obscenos, novelas, os reality shows como Big Brother, largados e pelados, brincando com fogo, solteiros ilhados desesperados, férias com ex-Brasil, casamento às cegas, e aí vai. E o crente lá pode ter uma alma curada se os seus olhos estão presos nisso aí? Está entristecendo o Espírito Santo. E quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. 1 Coríntios 3,17. E encerra dizendo que Davi chegou ao fundo do poço, do adultério e homicídio, pela concupiscência dos olhos. É preciso ter cuidado com isso. É preciso dominar nossos olhos através do Espírito Santo que está em nós. Os nossos olhos devem ser adestrados pela palavra, para que o nosso corpo também seja disciplinado. Mateus 6,22, que a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Aí Jó diz, isso é com essa palavra de Jó, diz assim, capítulo 31, versículo 2: fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, eu ficaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou herança do Todo-Poderoso, desde as alturas? O salmista Davi, Salmo 119, 37, ele mesmo diz: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver os caminhos que traçaste. Estamos contemplando, isso é uma geração completamente desorientada, perdida em seus próprios caminhos. Provérbios 30, verso 11 a 13. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Não parece essa geração? Que Deus nos ajude. Entendamos que a nossa fidelidade a Deus inclui os olhos. Isaías 33,15: aquele que anda corretamente, fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinato e fecha os olhos para não contemplar o mal. Mateus 5, 28, 29: mas eu digo, qualquer que olhar para a mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela. 1 João 2,16: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Apocalipse 3,18: aconselho-te que de mim, Jesus falando da igreja de Laodiceia, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Que Deus unja os nossos olhos, para que não contemplemos aquilo que é mal, aquilo que destrói a nossa alma e nos afasta da comunhão com Deus. Que Deus abençoe.